Muito bem, estamos aqui para esta aula de filosofia, onde falaremos sobre o racionalismo e o empirismo, dando um destaque para o método de Descartes, na aula 41. Nessa aula veremos o pensamento do René Descartes e seu método. Mas lembre-se que na última aula nós vimos sobre ideias gerais de filosofia do Renascimento, mais especificamente do John Locke. Mas para garantir a tua frequência, não esqueça de responder os formulários no Class 1. Isso garante frequência e também a sua nota. Foi o criador do pensamento cartesiano, deu origem à filosofia moderna, autor da obra O Discurso sobre o Método. Então, o René Descartes, esse nome Descartes, quando se escreve, normalmente os alunos falam Descartes, bota enche de S ali, mas é para ler tirando os S's desse nome. Ele propôs uma nova filosofia. Então, olha o que está acontecendo nesse período. Os filósofos, que também são matemáticos de modo geral, estão propondo novas coisas. E o René Descartes realmente revoluciona a filosofia. Surgiu uma nova visão da natureza que anula o significado moral e religioso da época. A ciência deveria ser prática e não especulativa. O que isso significa? Que o ser especulativo até então, ela muito ligado à religião, ficava especulando determinadas coisas e tentando provar certas teorias mais complicadas. E o Descartes falou, não, temos que ser prático, olhar, ver, analisar, ver o que é verdade, o que não é e pronto. E aí sua principal obra é O Discurso do Método, em 1637. Ele acreditava que existia uma verdade absoluta. Então, olha só. Aqui entra também um grande rompimento com a ciência que existia até então. Pois se buscava uma verdade absoluta, mas uma verdade mais religiosa. E aqui não, ele já, como consequência do próprio Newton, que já começou essas questões, ele coloca, não, é possível descobrir a verdade na natureza, uma verdade absoluta. E como ele fazia isso? Vejamos. Por isso ele criou o seu método chamado dúvida hiperbólica, ou a dúvida metódica. O que é hiperbólica? É pegar uma coisa e exagerar e ao máximo do máximo. E se mesmo indo naquele máximo do máximo exagerado, continuar como verdadeiro, então é verdade. Se não, é para duvidar daquela ideia. Na sequência, veremos exemplos desse hiperbólico. Qual a relação entre o racionalismo de Descartes e as verdades absolutas? Vamos pensar um pouquinho sobre isso?
Então, conseguiu refletir? Essa é fácil, né? Qual a relação entre o racionalismo de Descartes e a verdade absoluta? Descartes acreditava na existência de uma verdade absoluta e, mais do que isso, acreditava que essa verdade estaria presente na razão, na mente humana. Ou seja, usando somente a razão, conseguiríamos chegar a uma verdade inquestionável. Vamos ver mais detalhes sobre isso. É aquela dúvida de que, literalmente, de questionar realmente tudo. Por exemplo, o que é questionar literalmente tudo? É desde você olhar uma cor, olhar para uma parede branca e perguntar: será que essa parede realmente é branca? O que faz essa parede ser branca? E será que o branco que eu vejo é o mesmo branco que o outro vê? E aí está fazendo perguntas, é questionar tudo, desde uma coisa que parece óbvia. Mas nesse método cartesiano, nada é óbvio. Ele começou a duvidar dos sentidos. A primeira coisa que ele duvida é os sentidos, ou seja, será que aquilo que eu vejo de fato é a realidade? Será que quando eu escuto alguma coisa, eu estou escutando corretamente? E o meu olfato, quem sabe o meu paladar, ou minha mão, eu consigo ter o tato na minha pele do modo adequado? E o Descartes conseguiu provar facilmente que não dá para confiar nos sentidos. Aliás, não só o Descartes, na verdade, essa questão de duvidar dos sentidos, já os gregos faziam isso. Vejamos, por exemplo, você pode fazer uma experiência simples na tua casa. Coloque um balde de água gelado, no outro um balde de água quente e no meio uma água normal, vinda da natureza. Coloque uma mão em um balde, coloque a mão no outro balde e aí tira e coloca nesse balde do meio. Qual vai ser a sensação, né, a tua sensação ali? A mão que saiu da água gelada vai parecer que essa água do meio tá quente. A mão que saiu da água quente vai parecer que essa água está gelada. O que está acontecendo aí? Depende da sensação anterior que você teve, quente ou frio, para a sua nova sensação. O mesmo acontece com os outros sentidos. Por exemplo, já ouviu falar aquela frase, à noite os gatos são pardos? Por quê? Porque à noite tem pouca luz e a nossa visão depende de iluminação, de luz. Então, quando você vê lá um gato à noite, né, pelas sombras lá das árvores andando, você não consegue saber de que cor é aquele gato. Daí o ditado dizer à noite os gatos são pardos, porque simplesmente você não consegue ver a cor. Então você não pode confiar na tua visão para saber diretamente as coisas. Então é isso que o Descartes está falando. E o mesmo acontece com todos os outros sentidos. Ele também coloca em dúvida se estamos sonhando ou não. Ele chega a fazer nessa dúvida hiperbólica, esse exagero das ideias, o seguinte: afinal, você não já teve algum sonho, mas um sonho assim tão sonhado, que quando você acordou, ficou na dúvida se estava ou não dormindo, de ficar pensando naquilo, mas será que aquilo foi um sonho ou aquilo aconteceu de fato comigo? E aí, nessa dúvida hiperbólica, ele fala: e será que nesse momento você de fato está vivendo ou você não estaria dentro de um sonho? Como distinguir se você está acordado ou se você está sonhando? Então, por hora, ele deixa só as perguntas. Mas percebe que talvez a matemática seja certeira. Aí ele pensa assim: se eu não posso confiar na minha visão, no meu olfato, no meu tato, ok, não dá para confiar. Não dá para ter certeza se eu estou acordado ou se eu estou dormindo, se eu estou tendo um sonho nesse momento. Tem uma coisa que eu acho que dá para confiar: matemática. Cara, matemática é fácil. 2 mais 2 igual a 4. Pronto, não tem dúvida sobre isso.
Será? Olha o que ele coloca. Entretanto, ele imagina que possa existir um gênio maligno que colocou lá na tua mente uma falsidade, que te faz pensar que 2 mais 2 é igual a 4, quando na verdade poderia ser qualquer outra coisa. Então ele faz esse hiperbólico, esse exagero, para ver que não dá para confiar também na matemática. E assim ele percebe que a única coisa que não pode ser posta em dúvida é sua própria dúvida, o cogito ergo sum. Então olha só, como que resumimos isso. Eu posso duvidar dos meus sentidos. Eu posso duvidar se estou acordado ou dormindo. Eu posso duvidar dos números. Eu posso duvidar de um monte de coisa. Mas tem uma coisa que eu não posso duvidar. De que eu estou duvidando. Disso eu tenho certeza. De que eu estou duvidando. Esse é o cogito ergo sum. Esse é o penso logo existo. Então, ele só tem certeza que existe, porque afinal ele está duvidando. Porque para duvidar ele tem que ser um ser que existe. Senão não poderia estar duvidando. E aí vem a pergunta número 2 aqui. Por que Descartes usa a ideia do gênio maligno na sua teoria? Ele existe de verdade? Pensa um pouco.
Então, pensou um pouco sobre isso, né? Será que esse gênio maligno do Descartes realmente existe? Vejamos. Ele usa essa ideia para demonstrar a capacidade da mente de duvidar das coisas, a dúvida hiperbólica. É exagerar na dúvida, buscando uma verdade inabalável, que nem podemos negar usando a nossa imaginação, ou até mesmo um gênio maligno. De modo simples, esse gênio não existe, é só um modo de chegar à conclusão esperada, que é o cogito ergo sum. Vamos lá. Descartes vai apontar o seu método no livro O Discurso sobre o Método. Nada mais justo, né? O livro se chamar Discurso do Método, ser o método. No seu livro ele diz: pensei ser mister procurar algum outro método. Assim, em vez desse grande número de preceitos de que se compõe a lógica, julguei que me bastariam os 4 seguintes, desde que tomasse a firme e constante resolução de não deixar uma só vez de observá-los. O primeiro é a regra da evidência. Então, Descartes já alertou sobre o fake news. O que é isso? O que é essa primeira regra da evidência? Primeiro, quando eu olho com todos os meus sentidos, parece que aquilo é verdadeiro, não só por um. Quando eu raciocínio e pesquiso sobre aquilo é verdadeiro, eu procuro a fonte daquilo é verdadeiro. Então, quando eu olho por diversos meios e ainda assim me parece verdadeiro, então há boa possibilidade que seja verdadeiro. Então está aí o René Descartes já alertando para fake news. Antes de você compartilhar uma notícia, dê uma boa conferida na fonte para ver se ela não é falsa. O segundo é duvidar de tudo até achar uma verdade naquilo. Essa coerência do sentido das pesquisas, das fontes. A segunda é a regra da análise. Dividir o problema em pequenas partes para analisar cada uma. Então, diante de uma situação problemática, você querer olhar o todo é meio complicado. Então, pega esse problema e divida ele em partes menores. E vai vendo a verdade de cada pedacinho. E isso é o analisar, dividir. E aí ele segue. E aí divide o seu conhecimento nessas partes para estar refletindo. Veja, por exemplo, o estudo para vestibular. Então aqui, de novo, Descartes, lá antes de existir vestibular, já está dando a dica para você. Se você pegar um dia e querer estudar tudo de uma vez, todas as disciplinas, todos os conteúdos, e juntar na sua mesa aquele monte de livro, você vai olhar, não vou dar conta, é muita coisa. Mas, se você dividir, olha só, dividir aqueles, agora vou estudar filosofia, depois história, biologia, química, um pouquinho de cada vez, dividindo para resolver, aí você tem mais chance. Vejamos mais algumas dicas. Mas antes desse exercício aqui, como podemos aplicar as 2 primeiras regras do método em nossa vida?
Então, essas duas primeiras regras cartesianas, como que você pode aplicar na sua própria vida? Vejamos algumas possibilidades. No estudo do vestibular, por exemplo, posso aplicar a regra da dúvida para saber os conteúdos que sei mais e os que sei menos. Da mesma forma, aplica a segunda regra para dividir os conteúdos em dias e semanas, podendo estudar melhor em cada uma delas, aprendendo o conteúdo todo. Isso se completa com as próximas regras que veremos agora. A terceira regra é a da síntese. Então, olha só, se primeiro você dividiu em pedacinhos, agora você vai juntar esses pedacinhos, vai fazer uma síntese de tudo isso, para que afinal tenha uma visão do todo. Então essa é uma nova regra para bem entender uma coisa toda. Então junte esses conhecimentos na sua mente. Você pode juntar na mente, mas claro que pode, dentro de um método, estar juntando isso, fazendo anotações, rascunhos, né? Agora com notebook a gente está juntando esses pedaços, né, num texto, fazendo essa síntese. E aí a síntese é o que de fato gera o conhecimento. Então olha o que está acontecendo. Se primeiro você dividiu o todo em pedaços, e aí esses pedaços analisou a verdade de cada um, como fazer com cada um, agora vem a síntese junta, no que junta é que você vai ter a visão do todo. Isso é o conhecimento. E para completar, vem o método da enumeração. O que é essa enumeração? É fazer uma revisão se tudo aquilo que você dividiu lá naquela segunda parte lá da análise, você de fato juntou tudo na síntese. Nesse exemplo do vestibular, sei lá, contemos que tenhamos 12 disciplinas aí. Então, primeiro você vai dividir isso nas 12 disciplinas. Cada disciplina você divide em subconteúdos. Cada conteúdo você divide numa parte. Daí a pouco de 12 você tem muitas partes. E nessas muitas partes que você tem, você fez análise. Aí faz a síntese para juntar. O que por fim é a enumeração é conferir. Você de fato juntou todos os pedacinhos para formar esse todo? Se sim, ótimo. Agora você de fato tem um conhecimento do todo sobre aquilo. É a revisão daquilo que foi visto. Olha lá os exemplos dos livrinhos. E aí ele teve bastante influência nas ciências e superou o conhecimento escolástico. O que é ter influência na ciência e superar o escolástico? A partir desse método cartesiano, que também está influenciado não só na filosofia, na ciência, mas lá na matemática, lembra lá das coordenadas cartesianas com o professor de matemática, que ele faz o eixo x e y e faz aqueles gráficos bonitinhos? É do René Descartes também isso. Mas a ciência também faz isso, ele divide em partes. Às vezes, para resolver um determinado problema muito grande, como agora estamos nessa questão da pandemia, que é um problema muito grande, a ciência divide isso em partes e laboratórios diferentes ficam pesquisando sobre cada pedaço. Isso é influenciar a ciência. E depois tem alguém que junta os vários pedaços dos vários cientistas para formar um todo. Então, daí o método cartesiano influenciando a ciência prática. E a escolástica? A escolástica, ela não gostava muito desse negócio de subdividir. Ela buscava estar estudando sempre o todo, mas o ponto central da superação, que é a escolástica que veio até quase o final do Renascimento, tudo estava ligado à fé, tudo ligado a Deus. E agora, com Descartes, essa influência religiosa não está mais junto da ciência. Exercício 4. Como o método cartesiano influenciou as outras ciências? Um minutinho para você responder e já voltamos.
Então, conseguiu fazer a sua anotação sobre essa questão de como o método cartesiano influenciou as outras ciências? Foi um método muito importante, pois suplantou o conhecimento escolástico, que era mais metafísico, mais ligado a Deus e às coisas transcendentais, para um mais experimental. Seu método foi importante para consolidar avanços na ciência. Muito bem, na conclusão, hoje vimos sobre a dúvida hiperbólica de Descartes, o seu método e suas influências para a ciência moderna. Grande abraço, sou o professor Reginaldo Polese, agradeço a todos.